Torcedor São Paulino. Se tem uma coisa que esse time vem tentando resolver há tempos, é a bendita da lateral direita. Meu amigo, parecia que essa posição tinha virado uma maldição dentro do Morumbi. Entra ano, sai ano, e o São Paulo não conseguia acertar um nome confiável, alguém que chegasse e dissesse, essa vaga é minha, e ninguém tira. A gente olhava pro lado direito da defesa e via improvisação, insegurança, falta de padrão. Mas agora, depois de tanto tropeço, parece que começa a surgir uma luz no fim do túnel. Lá atrás, ainda no começo de 2025, a diretoria trouxe o Cédric Soares. Nome internacional, rodado, com bagagem de Premier League. E a torcida até se animou, confesso. A gente gosta de nome de peso, de jogador com currículo. Mas aí o cara chegou e... nada. Alternava bons momentos com atuações apagadas, não conseguia emplacar uma sequência de verdade, não criava aquela confiança que a gente tanto precisava ali na direita. Do outro lado, tinha o Igor Vinícius. Um jogador que já era da casa, que teve bons momentos em temporadas anteriores, mas que também nunca conseguiu se firmar de forma definitiva. Oscilava demais. E no futebol de hoje, não dá para depender de jogador que vive de lampejo. A gente precisa de constância, de alguém que entregue minimamente em todo jogo. Com os dois rendendo abaixo do esperado, o ex-técnico Zubeldia tentou uma solução à la técnico sul-americano, improvisou. Pegou o Ferraresi, zagueiro, defensor central de origem, e colocou ele para jogar na lateral. E olha, surpreendentemente, até que ele segurou a bronca por um tempo. Não era brilhante, claro, mas marcava bem, era firme, comprometido. O problema é que a gente sabia que não era sustentável. Improvisação é tapa-buraco, não solução definitiva. E aí veio o momento em que Igor Vinícius foi liberado pro Santos. Muita gente até entendeu, outros criticaram, mas a verdade é que o São Paulo precisava tomar decisões. Não dava mais para ficar empurrando com a barriga, segurando o jogador que não encaixava. O problema foi que, com a saída do Igor e Cédric ainda sem render o esperado, a lateral direita virou um buraco. Quantas vezes a gente não viu o São Paulo tomar gol por ali? Quantas vezes os adversários não exploraram justamente aquele corredor como se soubessem que ali era o ponto fraco? A torcida enxergava isso de longe. Era nítido. E é revoltante quando você vê seu time ser repetidamente exposto do mesmo jeito e ninguém corrige. Mas, para nossa sorte, parece que a atual comissão técnica entendeu a gravidade da situação. Não dá mais para improvisar. Não dá mais para aceitar jogador que entra em campo sem confiança, sem explosão, sem leitura tática. E aí começaram os testes. Começaram as mudanças, as observações mais detalhadas. Hoje, o cenário já é um pouco diferente. Ainda não dá para dizer que temos um dono absoluto da posição, mas ao menos temos opções. O Cédric ainda está no elenco, tentando se firmar. O Ferraresi, mesmo sendo zagueiro, continua sendo considerado como alternativa emergencial. E a base, como sempre, pode surpreender. O São Paulo, aliás, sempre teve essa característica. Quando falta dinheiro ou paciência, é da base que saem os nomes mais promissores. Quem sabe não aparece aí um novo Jorginho, um novo Cicinho, alguém que assuma a bronca sem medo. Porque o torcedor, esse sim, já tá calejado de ver lateral que se esconde no jogo, que não apoia, que não marca. Ser lateral direito no São Paulo não é para qualquer um, não. Tem que ter pulmão, tem que ter garra, tem que saber apoiar e recompor. A torcida cobra, a arquibancada pressiona. E a régua, meu amigo, é alta. Quem já viu Cicinho voando em 2005, Jean comendo a bola em 2010, não vai aceitar qualquer um, não. É curioso ver como uma posição pode influenciar tanto no equilíbrio de um time. Quando a lateral funciona, o time flui. Quando não funciona, o time trava. É uma peça-chave. É ali que começa a transição, que se abre o campo, que se define a amplitude ofensiva. E o São Paulo vinha há anos travado por falta de um cara confiável naquela faixa. E é por isso que essa mudança recente precisa ser tratada como prioridade. A diretoria precisa olhar com carinho, precisa investir com inteligência. Não adianta gastar milhões em nomes de impacto que não entregam em campo. O torcedor quer resultado. Quer funcionalidade. Quer ver o time competitivo. Ver o Ferraresi quebrando o galho ali na direita mostra que pelo menos há vontade de encontrar soluções. Mas isso não pode virar regra. Um time como o São Paulo não pode depender de zagueiro improvisado na lateral por meses. Precisa ter um plano. Precisa ter estrutura. A boa notícia é que o atual comando técnico parece mais atento a esses detalhes. Diferente de outros tempos,
quando parecia que ninguém enxergava os problemas, agora temos uma comissão que estuda, que analisa, que testa. Isso já é meio caminho andado. E a torcida, como sempre, tá junto. Mesmo quando critica, quando cobra, é porque quer ver melhora. Ninguém quer ver o São Paulo se arrastando em campo. A gente quer ver um time vibrante, compacto, que jogue com intensidade. E isso começa, sim, pelas laterais. Fica aqui a esperança de que esse processo de ajustes na direita siga firme. Que a diretoria traga, se necessário, reforços pontuais. Que a comissão siga trabalhando com seriedade. Porque o torcedor não aguenta mais sofrer com gol em bola cruzada nas costas do lateral. Quando essa posição estiver resolvida, o time vai crescer, vai ganhar fluidez, vai ter mais segurança defensiva, vai atacar melhor. É como ajustar uma engrenagem que estava travando o motor. E eu acredito que esse momento está chegando. Devagarzinho, com trabalho sério, com olho clínico. O São Paulo precisa voltar a ser referência também nos detalhes. Nas peças de apoio. Na base do jogo. Não adianta ter um meio-campo brilhante se o lateral não acompanha. Não adianta ter atacante veloz se a bola não chega redonda pela ponta. O futebol é coletivo, é harmonia. E a lateral é parte essencial disso. Vamos seguir de olho, cobrando, apoiando. Porque o São Paulo merece um time à altura de sua camisa. E resolver a lateral direita é um passo gigante nessa direção. Seguimos confiando. Porque torcer pro São Paulo é isso. É sofrer, é cobrar, mas é nunca desistir. E a gente vai estar lá, em cada jogo, olhando para aquela faixa direita do campo e torcendo para, finalmente, ver alguém dono dela. Com autoridade, com personalidade, com sangue tricolor nas veias. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O torcedor são paulino foi pego de surpresa na manhã desta quinta-feira com um vídeo que se espalhou como fogo pelas redes sociais. Ninguém menos que Romário, o eterno baixinho, ídolo do futebol mundial e senador da República, fez questão de mandar um recado especial ao São Paulo Futebol Clube. E não foi qualquer mensagem, não. O ex-camisa 11 da seleção brasileira falou com o coração, exaltando o tricolor e deixando claro o respeito que tem por nossa história, nossa torcida e, sobretudo, por Hernan Crespo, o atual comandante do nosso elenco. Para nós, torcedores apaixonados, essas palavras tocaram fundo. Afinal, Romário é Romário. E quando uma lenda do futebol resolve virar os olhos para o Morumbi, não tem como passar batido. O vídeo, com pouco mais de 1 minuto, mostra Romário num tom descontraído, porém emocionado, exaltando a campanha do São Paulo nos últimos jogos. Ele não economizou palavras para elogiar Crespo e disse que o tricolor está no caminho certo para voltar a levantar títulos importantes. É claro que isso reverberou dentro do clube, nas arquibancadas virtuais das redes sociais e principalmente no coração da massa tricolor, que já sonha alto nesta temporada. Romário destacou também o espírito de luta do elenco são paulino, reconhecendo que o time tem mostrado garra, disciplina e identidade em campo. E, vindo de um craque que sempre jogou com alma e confiança, esse elogio pesa. Não é todo dia que um campeão do mundo elogia o seu time com tanta convicção. E nós, tricolores de alma e coração, sabemos bem o que essas palavras significam no momento em que o São Paulo se reconstrói, mirando a glória que sempre nos pertenceu. Sob o comando de Crespo, a equipe tem ganhado consistência, mesmo diante das adversidades. O treinador argentino, que já conquistou a Sul-Americana pelo Defensa y Justicia, chegou ao São Paulo trazendo consigo uma filosofia vibrante, ofensiva e, acima de tudo, comprometida com a grandeza do clube. Quando Romário reconhece isso, não é apenas um elogio, é uma chancela. É como se dissesse ao mundo que o tricolor voltou a ser respeitado. O que impressionou também foi o carinho com que Romário falou da torcida são paulina. Ele disse que é impossível não se emocionar ao ver o Morumbi pulsando, ao escutar os cantos da arquibancada e ao sentir o peso da camisa tricolor. É raro ver um ex-jogador com tanta história no rival Flamengo tecer elogios tão sinceros a outro gigante brasileiro. Mas é isso que faz do futebol uma arte tão linda, a admiração que ultrapassa rivalidades. A resposta da torcida foi imediata. Em poucos minutos, milhares de mensagens inundaram as redes sociais com agradecimentos ao baixinho. Muitos torcedores, inclusive, começaram a lembrar dos confrontos épicos entre Romário e o tricolor nos anos 90. Não foram poucos os duelos em que ele brilhou, mas também viu nosso São Paulo se impor com autoridade. E isso, certamente, alimenta o respeito mútuo entre ele e o clube. Dentro do clube, o vídeo chegou aos bastidores e causou comoção. Jogadores como Caleri,
Pablo Maia e Rafinha repostaram o conteúdo, agradecendo publicamente o reconhecimento. Para Crespo, que é um estudioso do futebol, as palavras de Romário são como um selo de aprovação. Não é fácil receber elogios de um dos maiores atacantes da história. Isso mostra que o trabalho está sendo bem feito e está sendo notado. Vale lembrar que Crespo vive um momento de afirmação no comando técnico. Depois de um início turbulento com críticas e desconfianças, o argentino conseguiu organizar o time, ajustar a defesa e dar confiança aos jovens que surgem no elenco. Jogadores como Beraldo, Rodriguinho e Patrick têm ganhado espaço, mostrando que o São Paulo não apenas pensa em títulos, mas também no futuro. Romário também fez questão de destacar o papel da base São Paulina. Disse que o clube sempre foi celeiro de craques e que é bonito ver essa tradição sendo mantida. Para quem viu surgir nomes como Kaká, Hernanes e Lucas Moura, ouvir isso de um craque do calibre de Romário é motivo de orgulho e esperança. Afinal, a nossa história é construída por talentos que saíram de Cotia com o sonho de vestir a camisa principal no Morumbi. A fala do ex-camisa 11 parece ter sido um ponto de virada simbólico. Um momento de reconhecimento público que pode impulsionar ainda mais o moral do time e da torcida. Não se trata apenas de um vídeo. É sobre o que ele representa. O renascimento do respeito ao São Paulo Futebol Clube, algo que foi sendo corroído por anos de instabilidade, mas que agora parece estar sendo reconstruído, passo a passo, com suor, raça e competência. Romário, conhecido pela sinceridade cortante, não costuma fazer elogios gratuitos. Quando ele abre a boca, o Brasil escuta. E, nesse caso, ele usou a sua voz para enaltecer a força do nosso tricolor. Para os mais jovens, pode parecer apenas um gesto simbólico, mas para quem viveu os anos 90, sabe o quanto essa fala carrega um simbolismo gigantesco. O Morumbi já viveu dias de glória, e o caminho de volta a esse lugar de destaque parece cada vez mais claro. Crespo tem nos dado motivos para acreditar, e ver esse reconhecimento vindo de fora é um combustível que nos faz cantar ainda mais forte. Cada partida agora se transforma em uma oportunidade de mostrar que o São Paulo está vivo. E que não vive apenas da sua história, mas está escrevendo uma nova. É impossível esquecer os sorrisos no rosto dos torcedores ao verem o vídeo circulando. Aquela sensação de estamos no radar de novo. Depois de tantos anos sendo esquecidos pelas manchetes, sendo tratados como coadjuvantes, o São Paulo volta a ser protagonista de forma orgânica, sem precisar de escândalos ou jogadas de marketing mirabolantes. Apenas com futebol. O elenco atual talvez não seja recheado de estrelas como no passado, mas tem algo que há muito não se via: identidade. Um grupo que briga, que luta, que joga com alma. Romário enxergou isso, como todo grande jogador é capaz de perceber. E isso faz toda a diferença na reta final de temporada, onde mais do que técnica, o que se exige é coração. O Morumbi, agora, já se prepara para o próximo desafio. Com a arquibancada embalada, os jogadores mais confiantes e Crespo cada vez mais consolidado no comando técnico, o São Paulo vive um momento de reconstrução que emociona até os mais céticos. E é simbólico que Romário tenha reconhecido isso, o rei da pequena área saudando o retorno de um gigante. E é impossível falar de São Paulo sem mencionar sua torcida. Esse vídeo virou combustível nas mãos da Independente, da Dragões e de cada torcedor anônimo que vibra em casa. As faixas, os gritos, os mosaicos, tudo parece mais pulsante quando o orgulho volta a florescer. E cada elogio vindo de fora é como um tijolo a mais nesse muro de confiança que estamos reconstruindo. Crespo, sempre sereno nas entrevistas, respondeu de forma elegante ao recado do baixinho. Disse que respeita imensamente Romário e que se sente honrado com o reconhecimento. E, como todo bom treinador, usou o momento para reforçar a importância da humildade e do trabalho contínuo. Nada de euforia. O caminho ainda é longo. Mas estamos na direção certa. O São Paulo, agora, entra em campo sabendo que está sendo observado. E não apenas por torcedores, mas por lendas. Gente que fez história e que sabe reconhecer talento e esforço. Essa tensão externa é, ao mesmo tempo, honra e responsabilidade. E Crespo parece entender bem esse equilíbrio. Trabalha com os pés no chão, mas com o olhar sempre no horizonte. Esse tipo de gesto nos relembra o que significa ser São Paulo. Um clube respeitado, temido, admirado, que, mesmo quando tropeça, nunca deixa de ser gigante. E que agora, mais do que nunca, ensaia o seu retorno triunfal ao lugar onde sempre deveria estar, entre os protagonistas do futebol brasileiro e sul-americano. Romário, que já vestiu camisas históricas, que já calou estádios e levantou taças, agora se junta ao coro dos que acreditam no São Paulo. E, para nós, tricolores, isso vale mais do que qualquer manchete.
É o reconhecimento vindo de quem viveu o futebol por dentro, de quem entende os bastidores, a pressão, a paixão. Nas redes, já tem torcedor pedindo Romário no camarote do Morumbi. Outros sugerem que ele seja convidado para dar uma palestra ao elenco. O fato é que a repercussão não para de crescer. O que era para ser uma mensagem informal virou um fenômeno de engajamento, conexão e orgulho tricolor. E isso mostra que estamos mais vivos do que nunca. Crespo, atento a cada detalhe, já deve estar usando isso como combustível para motivar seus comandados. Afinal, o futebol é feito de gestos, de palavras, de símbolos. E o símbolo que Romário entregou ao São Paulo com seu vídeo é poderoso. É o selo de quem sabe o que é vencer, o que é ser gigante, o que é carregar nas costas o peso de uma camisa histórica. Enquanto isso, os torcedores seguem alimentando esse sentimento de pertencimento. As ruas, os bares, as redes sociais, tudo se pinta de vermelho, branco e preto. A esperança foi reacendida. E, dessa vez, não é apenas uma fagulha. É uma chama que arde nos corações tricolores com mais intensidade a cada dia. Porque ser São Paulo é isso. É viver com intensidade. É resistir na dor, explodir na alegria e nunca deixar de acreditar. A mensagem de Romário veio como um lembrete de que estamos no caminho certo. E quando os grandes reconhecem isso, é sinal de que o gigante acordou e está voltando para ficar. E se depender da torcida, esse retorno será épico. Com Morumbi pulsando, time focado e um técnico que tem conquistado a todos com sua serenidade e competência, o tricolor já vislumbra dias ainda mais grandiosos. Que venham os desafios. Que venham as glórias. Porque agora, até Romário acredita. E se ele acredita, quem somos nós para duvidar? Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.